Bom dia. Que domingo gostoso para nós passarmos juntos em família pela manhã. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Marcos, no capítulo 10. E começar te fazendo uma pergunta. O que é grandeza para ti? Qual é a tua definição pessoal de grandeza? O que é um grande homem? Ou quem é um grande homem ou uma grande mulher? Eu pergunto isso porque nessa manhã nós vamos compartilhar um pouco sobre qual é o critério de Deus sobre esse assunto. Então é importante nós termos uma definição própria, pessoal, para que nós possamos então segurar ela em contraste com a mente, com a definição de Deus. E assim nós possamos ser corrigidos, possamos ser exortados, alinhados com a mente de Deus. Então, pense sobre isso antes de nós entrarmos nesse texto, começarmos o nosso compartilhar. O que é um grande homem? O que faz? Pense, por exemplo, em um grande ministro. Quem é um grande ministro? Talvez podemos medir pelo alcance do seu ministério. Alguém que prega em um grande púlpito de uma grande igreja, de uma mega igreja, estão usando esse termo agora. Mega igreja. Mega igreja é aquela igreja no interior da Colômbia, né? Ela é uma mega igreja. Mas o que faz de alguém grande? Talvez ser respeitado por quem a gente respeita. Alguém que entra na sala e todos se calam para ouvir. Nós podemos ter muitas definições. Mas pense, para mim, o que faz de alguém uma grande pessoa? E essa palavra, como foi já introduzido pelo Moacir, ela foi inicialmente preparada para ser compartilhada em Wrocław, na Polônia, onde a minha esposa e eu passamos 2 anos com os irmãos, servindo em uma igreja naquele lugar. E nós estávamos estudando com os irmãos o Evangelho de Marcos, do início ao fim, trecho por trecho, e compartilhando sobre a vida do Senhor apresentada nesse Evangelho. Então, o texto que nós vamos compartilhar hoje, ele fala sobre esse conceito de grandeza. Quem é grande no reino de Deus? Quem é maior? E ele nos apresenta o critério de Deus sobre esse assunto. Então nós vamos ler essa porção em Marcos, no capítulo 10. E o nosso método vai ser mais ou menos assim. Nós vamos ler a passagem inteira, depois voltamos e vamos lendo versículo por versículo. E eu vou fazendo alguns comentários sobre cada trecho. Amém? Marcos 10, de 32 a 45. Capítulo 10, versículos 32 a 45. Que diz assim: Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que deveriam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios.
hão de escarnecê-lo e cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, e depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: o que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis sim o batismo com que sou batizado. Mas quanto a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu controle, sob seu domínio. E sobre eles os maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Esse texto que nós vamos estudar, ele tem uma estrutura. É uma história completa com início, meio e fim. Essa história começa com uma introdução. Os primeiros versículos falam sobre uma cena introdutória. Jesus, a caminho de Jerusalém, à frente dos 12. Essa cena dá lugar a um conflito. Toda boa história é estruturada assim. São introduzidos os personagens, depois aprendemos que naquela cena existe um conflito, um problema, e por fim vem a resolução. Toda história, ou boa história, é assim. E aqui nós temos todos esses elementos, porque surge um conflito. 2 discípulos fazem um pedido a Jesus. Um pedido ousado. E o conflito se estabelece, e por fim, a resolução é dada por uma palavra de Jesus. À medida que ele ensina aqueles discípulos sobre qual é o padrão do reino de Deus e quem é grande aos olhos de Deus. Introdução, um conflito e uma resolução. Então nós vamos passar por esses textos e vamos conversar, compartilhar um pouco sobre cada um deles. Então vamos para essa cena introdutória. Se nós pudermos colocar o versículo 32. Tem alguns detalhes que eu gostaria de comentar aqui. Diz que eles estavam de caminho, indo para Jerusalém, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos, e estes se admiravam, o seguiam tomados de apreensões. Então a primeira coisa sobre esse texto é que eles estavam subindo para Jerusalém. Essa é a única vez no Evangelho de Marcos que aparece Jesus indo para Jerusalém. O que é interessante, porque nos outros evangelhos Jesus vai 2, 3 vezes para lá. Mas em Marcos essa é a única vez. E é também a última vez. Essa é a última semana no ministério do Senhor Jesus. É o início dessa última semana. Talvez alguns de vocês, ou muitos de vocês, já tenham ouvido, ou já tenham até percebido,
essa ideia de que no Evangelho de Marcos as coisas são todas muito rápidas. E tudo é imediatamente. O nascimento de Jesus nem aparece, Jesus já surge trabalhando. Ele já aparece ministrando. Já começa com João Batista no deserto e Jesus entra em cena. E tudo é imediatamente, tudo é muito rápido. Jesus já entra num barco e vai para outra margem e ministra ali e já vai para uma outra cidade. E a dinâmica de Marcos é realmente assim. Mas não é todo o evangelho que é rápido. E isso é muito interessante. E eu creio que pode dar uma boa base para a importância desse texto que nós estamos lendo. O evangelho de Marcos, ele foi escrito de uma forma na qual é como se o tempo fosse desacelerando. Os primeiros 8 capítulos, de 1 a 8, cobrem 2 anos e meio do ministério de Jesus. São 8 capítulos e muitos meses se passam de extrema atividade. Depois, os capítulos de 9 a 11 de Marcos, eles cobrem 6 meses. Um período menor de tempo e muito mais explicado. E por fim, os capítulos 11 a 16 cobrem 1 semana. Então vocês percebem que no início são 2 anos e meio onde tudo é muito rápido. Depois são 6 meses e por fim, 1 semana. E ainda no capítulo 15, é um capítulo inteiro dedicado para um dia. E nos fala sobre o dia onde o Senhor foi colocado na cruz. Então essa é a dinâmica de Marcos. Ele começa muito rápido, muito acelerado, muita dinâmica, muita ministração. E ele vai desacelerando, e desacelerando, e desacelerando, até que ele finalmente para na cruz. Aonde nós somos convidados a nos aquietarmos por um segundo e contemplarmos ali por um momento o ápice da história humana, aonde o nosso Deus se fez carne e morreu no nosso lugar. Essa é a dinâmica de Marcos. E aqui nós estamos começando a última semana. Jesus está indo para Jerusalém para morrer por nós. Então nós temos que prestar muita atenção. E diz que Jesus ia adiante dos seus discípulos. Ali no versículo 32 podemos ver que Jesus ia adiante. Essa palavra para ir adiante, no idioma original, fala de liderar, conduzir. Jesus era como um general indo adiante de um exército. Ele liderava os discípulos para Jerusalém. E essa é uma figura da nossa vida. Porque nós sabemos que Jerusalém para Jesus significava morte. Nem mesmo os romanos sabiam, mas naquela cidade, naquela semana, havia uma cruz preparada para Jesus. Uma cruz onde ele morreria por nós. Então, quando nós vemos Jesus liderando os discípulos para lá, é como se ele estivesse os conduzindo para a cruz. Isso me lembra do Salmo 23, onde aquela ovelha diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Senhor Jesus nunca pede de nós aquilo para o qual ele não seja o nosso maior exemplo. Ele não é hipócrita como os fariseus. Jesus, ele olha para os discípulos e diz: se alguém quer ser meu discípulo, tem que tomar a cruz. Mas ele diz isso porque antes de nós, ele foi à nossa frente para Jerusalém. E ele tomou a sua cruz, onde ele morreu a nossa morte. E por isso, ele nos pede que tomemos a nossa cruz. Porque ele tem a prerrogativa de nos dar essa ordem. Ele foi adiante de nós, ele ia adiante dos discípulos. Quando lemos isso nesse versículo, tem verdades profundas ali para nós. E o último comentário sobre essa parte inicial do versículo 32 é sobre os sentimentos
Eu quero que vocês consigam com que fechar os olhos e imaginar essa cena. Um ambiente de deserto, onde os discípulos vão seguindo a Jesus à medida que eles vão andando em direção a Jerusalém. E nós sabemos que eles estavam indo para a festa da Páscoa. Então talvez muitas caravanas andando, mas ali a cena foca em Jesus com os seus discípulos. E eles andando. E tem algo estranho no ar. Um sentimento estranho que nenhum dos discípulos fala sobre isso. O comentário aqui é de Marcos. Talvez ele tenha ouvido isso de Pedro, talvez ele tenha ouvido isso de alguém. Mas tinha algo no ar. Um sentimento estranho. Diz que eles estavam admirados, tomados de apreensões. E por quê? Bom, tem muitas possíveis explicações para esse sentimento. Talvez, pelo que tinha acabado de acontecer antes, se você ler o capítulo 10 de Marcos, vai ver que logo antes aconteceu uma cena com o jovem rico, onde Jesus explica quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus, e os discípulos ficam preocupados. Senhor, se é assim, quem é que pode ser salvo? Eles ficaram admirados com aquele ensino de Jesus. Também é possível que eles estivessem apreensivos com o próprio fato de irem para Jerusalém. A segurança de Jesus e, por consequência, a segurança deles sendo colocada em risco. Eles sabiam que Jerusalém era um lugar perigoso. Quando Pedro chega em Jerusalém no fim dessa semana que começa aqui, o que ele faz? Se esconde, mente, muda a sua forma de agir, porque ele sabia que lá era um lugar onde eles tinham como que um alvo nas costas. Talvez estavam preocupados com isso. Se nós formos para Jerusalém, é possível que a gente morra. E alguns ainda dizem que eles estavam preocupados aqui, talvez, com o próprio ministério de Jesus. O Messias, aquele em quem eles depositaram tanta confiança ministerial. Se Jesus fosse para Jerusalém para ser recebido como rei, eles iam ser recebidos junto. Mas se ele fosse para morrer, e agora? Os pescadores deixaram as redes para trás. Mateus deixou a coletoria de impostos para trás. E todos os outros certamente largaram as suas atividades. E se esse homem morre, o que vai ser de nós? E talvez estivessem preocupados com o seu próprio futuro, com a sua segurança ministerial, financeira talvez. Essa é a cena que nós precisamos ter. Jesus indo para Jerusalém e os discípulos o seguindo, apreensivos e preocupados. E ainda no fim do versículo 32, Jesus talvez percebendo, conhecendo aqueles homens e percebendo que havia algo errado, ele os chama à parte. Diz assim: e Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que deveriam sobrevir. Prestem atenção nisso. Tornando a levar à parte os 12. Esse tornando é uma expressão que está ali porque em Marcos, olha que detalhe interessante, é um dos evangelhos onde Jesus está mais tempo sozinho com os discípulos. É frequente que ele chame os discípulos à parte, fale algo especificamente para eles. Eles estão juntos de uma forma especial. Só no contexto aqui do capítulo 10, alguns exemplos. Um pouquinho antes, no capítulo 9, 28, não precisa projetar, podemos deixar ali.
Mas 9:28 diz assim: quando entrou em uma casa e os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos expulsá-lo? Marcos 9:33, tendo eles partido para Cafarnaum, quando estava em casa, interrogou os seus discípulos, em casa, com a porta fechada, Jesus e os discípulos. Marcos 10:23, então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. E aqui, mais uma vez, Jesus tornando a levá-los à parte. Estão percebendo? É muita intimidade. É Jesus e os discípulos para cá, Jesus e os discípulos para lá. E isso mostra para mim um cuidado pastoral. Jesus percebeu que algo estava errado e ele os chama para perto. Okay? Isso me lembra de uma história minha. Talvez há uns 7 anos atrás, ainda recém-casado, a minha esposa e eu fomos num retiro, lá em Joinville, com os irmãos de lá. E eu encontrei um velho amigo, muito amado, muito precioso. E a cena, quando eu cheguei naquele retiro, meu amigo estava, ele é uns 5 anos mais velho que eu, ele estava com o filho dele, de 2 anos, sentado no chão, conversando. Eu lembro de ver aquele amigo e ir em direção a ele e ficar ao lado dele, esperando aquela conversinha terminar e ele pudesse então me dar um abraço, que afinal era um velho amigo. E eu fiquei ali esperando. Em torno de 5 minutos e nada. Ele nem olhava para mim. Eu saí, fui fazer outra coisa. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo que meu amigo estava fazendo algo infinitamente mais importante do que dar um abraço num velho amigo. Ele estava ministrando na vida do seu filho, depositando. E o que estava acontecendo ao redor não importava naquele momento. E é isso que Jesus faz. Provavelmente tinha muita gente com eles indo para Jerusalém, mas não importa para Jesus. O que importa é parar naquele momento. Tomar os discípulos à parte. E revelar coisas para eles. E eu digo isso, queridos, porque hoje nós estamos em muitas pessoas aqui, mas o Senhor não perde essa característica de ser capaz de sentar como que com cada um de nós e individualmente nos falar aquilo que nós precisamos ouvir. O cuidado de Deus, o cuidado do Senhor Jesus continua, certo? E o que ele diz para os discípulos? Versículo 32. Tornou a levá-los à parte, passou a revelar-lhes as coisas que deveriam sobrevir, dizendo, 33, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, e depois de 3 dias ressuscitará. Jesus, aqui ele cita Isaías 50, um texto de Isaías que fala sobre esse servo sofredor. Não pense que Isaías só tem Isaías 53. Existem vários textos em Isaías que nos falam sobre como Jesus sofreria, e nessa passagem em específico diz que seus cabelos seriam arrancados, ele seria cuspido, as suas costas seriam feridas, ele seria humilhado. Mas nesse texto específico de Isaías tem um mistério, porque fala todas essas coisas terríveis que iam ser feitas ao Messias, e termina dizendo assim, mas ele não seria envergonhado. Como assim? Cabelos arrancados, o rosto ferido, cuspido, as costas marcadas, e ele não seria envergonhado. Isaías deixa isso como um mistério para os séculos, mas Jesus explica por quê. Porque o que Isaías não viu, Jesus viu.
no terceiro dia ele ressuscitará. Jesus, para aqueles discípulos preocupados, aflitos, que talvez conheciam a história, conheciam a palavra, ele diz que tudo aquilo que está escrito vai se cumprir. Mas esse não é o fim. Essa é uma mensagem de esperança de Jesus para os discípulos. Esse não é o fim. Jerusalém não será o fim. Essa é a introdução. Essa é a introdução. Jesus explicando para os seus discípulos e comunicando a eles uma palavra de esperança. Agora, versículo 35. Surge o nosso conflito. É tão preciosa a palavra da cruz, a palavra da ressurreição, que dá vontade de pensar que a história termina aqui. Nós poderíamos encerrar e seguirmos o nosso domingo. Mas existe algo mais. Depois de tudo isso, a palavra diz que se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: o que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus, dizendo: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, a assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles para quem está preparado. Então, versículo 35. Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Os discípulos tinham uma certa teologia de oração aqui. Esse era o entendimento deles. O mestre nos dá o que a gente quer. Basicamente, o que eles estão pedindo para Jesus é um cheque em branco. Senhor, o que a gente pedir, você faz. E é claro, queridos, que eu não estou dizendo que nós não temos que ser intrépidos em oração. É claro que temos que ser. E a palavra tem muitos textos que nos encorajam a chegarmos diante de Deus com intrepidez. Mas isso não coloca Deus na nossa mão. Foi João que fez esse pedido para Jesus, certo? E eu quero ouvir do próprio João, que quando fez esse pedido era talvez como um dos nossos jovens da congregação, entre os seus 20 anos. Mas quando escreveu o 1 João, era como um dos nossos presbíteros da congregação, já muito mais velho, muito mais experiente. E em 1 João 5,14, ele nos ensina o seguinte: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O João que um dia pediu um cheque em branco para Deus, o João que um dia disse: Senhor, o que eu pedi você faz. Agora está falando de uma forma diferente. Agora ele diz assim: Senhor, o que o Senhor quiser eu peço. E porque o Senhor quer e eu peço, o Senhor faz. O Senhor só quer que eu participe do processo. Não é verdade? João aprendeu. Então, a ordem é inversa, mas os discípulos estavam aprendendo. Não podemos apontar o dedo para eles como se nós nunca tivéssemos feito assim. E eles querem colocar, talvez para ser um pouco maldoso até com os discípulos, mas querem colocar Jesus numa armadilha. Eles não dizem o que eles querem, eles dizem que o seu desejo é que Jesus faça o que eles quiserem. Mas Jesus não cai nessa armadilha, certo?
o que eles querem é uma figura de autoridade. Essa expressão assentar à direita ou à esquerda seria muito clara para alguém naquele tempo. É uma ideia imperial, um rei, um imperador que se assenta no trono e ele tem os seus poderosos sentados aos seus lados. E ali queriam estar Pedro e João, nas posições de maior autoridade depois de Jesus. Queriam ser os maiores, distinguidos. Isso mostra ainda aquela insegurança. Senhor, como é que vai ser o reino? Como é que vai ser a questão de autoridade, de governo? Quem é que vai governar? Quem é que vai mandar? Quem é que vai dar as cartas entre nós? E eles queriam ser honrados. E Jesus fala, vocês não sabem o que vocês pedem. Vocês podem beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que sou batizado? Eles disseram, podemos. E Jesus fala para eles, vocês então vão beber. Só uma coisa importante é que o cálice que Jesus está falando aqui não é o cálice que no fim dessa semana ele vai se referir no jardim do Getsêmani, quando ele diz para o Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Porque aquele cálice do Getsêmani, Jesus precisaria beber sozinho. Nós não podemos participar com ele do sofrimento para o perdão dos nossos pecados. Aquele é um cálice que Jesus bebeu até a última gota. Mas o cálice que ele fala aqui é o cálice do sofrimento, da cruz. Aquele sofrimento que nós compartilhamos com o Senhor. À medida que tomamos a cruz, que seguimos a Jesus. O que Jesus está dizendo para eles é, vocês podem sofrer comigo, vocês podem tomar a cruz e me seguir para Jerusalém. É um convite para viver uma vida de morte. A gente acha que Jesus teve uma morte de cruz. Jesus teve uma vida de cruz. A cruz foi a sua forma de viver até o fim. E aqui Jesus nos convida para participar desse estilo de vida. E ele diz, vocês vão beber o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. E só a título de curiosidade, Tiago e João, esses que pediram isso para Jesus, Tiago foi o primeiro, se nós tirarmos Judas, que se suicidou, Tiago foi o primeiro que morreu de todos eles na perseguição da igreja em Jerusalém, e João foi o último. Então, de alguma forma, eu creio que as mortes deles falam um pouco sobre o cálice que eles decidiram beber. João viveu uma vida de cruz até o final. Tiago tomou a sua cruz logo no começo e o Senhor levou. Não sabemos agora onde eles vão estar sentados, mas sabemos que o cálice eles beberam, certo? E ouvindo isso, todos se indignaram contra Tiago e João. Ficaram profundamente indignados. Essa é a expressão aqui. Por causa da autoridade. Por causa dessa disputa de poder. Eu já ouvi alguém dizer que quem fica indignado é porque se considerava digno de algo melhor. Aí fica indignado. E o cristão, queridos, não devia ficar indignado com nada. Porque nós não somos dignos de nada. Não merecemos coisa alguma. Mas os discípulos aqui, nessa altura, nesse momento, se consideravam uns mais dignos que os outros. E nós somos assim. Eu não quero que a gente saia desse lugar nessa manhã pensando que ouvimos uma história sobre os 12. É a nossa história. Um mais orgulhoso que o outro.
um querendo ser mais visto do que o outro, um querendo mais autoridade do que o outro, um querendo sentar num lugar de destaque maior que o outro. Esse é o nosso orgulho, aquilo que existe no nosso coração. Quando eu leio isso, queridos, como que eu não vou me quebrantar e me identificar com eles? Sempre querendo algo melhor, mais respeito, mais honra, mais visibilidade. Isso é tão sutil. No Salmo 37, Davi diz assim: da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de tão grande transgressão. A soberba nos domina. Se ela fica solta na nossa vida, ela nos domina. Essa é a nossa história. Mas, queridos, se nós podemos olhar para os discípulos e nos identificarmos com eles nas suas falhas, por que não podemos também olhar para o Senhor Jesus e identificar nele também o mesmo amor? Porque no versículo seguinte diz que Jesus, chamando-lhes para junto de si, mais uma vez. Não importa quanto você fale, não importa quanto você erre. O Senhor Jesus, Ele é paciente, longânimo, e Ele te chama para junto toda vez. Como diz aquele cântico, não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que Ele não possa perdoar. Não há nada que o impeça de mais uma vez, nessa manhã, sentar ao nosso lado e nos chamar para perto. E nos ensinar. Ele é capaz de olhar através dessa estrutura e ver a ti, no teu lugar. E ver o teu coração. E ver o que há no teu coração. E corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Versículo 42. Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vocês não é assim. Não deve ser assim. Não pode ser assim. Agora é que nós chegamos no centro desse assunto da grandeza. É por isso que lá no início nós começamos pensando quem é grande. O que é um grande homem, o que é uma grande mulher. Porque aqui Jesus ele vai corrigir a nossa percepção. Em primeiro lugar, qual é o método de Jesus? Jesus primeiro aponta para o mundo. Quem é grande para o mundo? Os governadores, as autoridades desse mundo. Por isso, ao terminar o encontro, você pode pegar o seu carro, dirigir até o Shopping Bourbon, entrar em uma das livrarias que tem ali, e lá você vai encontrar livros como os grandes pensadores da história, ou grandes mulheres que mudaram o mundo, ou os grandes empresários, os grandes filósofos. Tudo isso ali à disposição para nós conhecermos quem é grande segundo o mundo. O mundo sabe distinguir os seus grandes, mas qual é a verdadeira grandeza para Deus? Versículo 43 nos mostra. Quem quiser ser grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Nós queremos ser grandes para Deus. Um grande marido, uma grande esposa, um grande discípulo, um grande ministro, um grande homem, uma grande mulher. Eu poderia te citar 1000 livros, 1000 biografias que falam sobre qualidades
de grandes homens de Deus e mulheres de Deus do passado. Quais eram os seus hábitos, quais eram as suas pregações, quais foram as suas missões. Mas Deus é capaz de pegar todas essas qualidades e afunilar todas elas e chegar em uma só. E a pergunta de Deus é: você serve? Você é servo? Então você é grande. Essa é a pergunta de Deus. E Jesus não fala apenas sobre o verbo servir, mas ele fala sobre ser servo. Porque servir é algo que você faz, mas servo é o que você é. Então Jesus entra no coração desse assunto. Ele fala de identidade, quem você é. Ou você é servo ou você não é. Porque se fosse apenas servir, eu poderia tentar, então, puxar da memória todas as minhas boas obras, todas as coisas que eu fiz nessa semana, e na semana passada, e na outra. Mas não é sobre o que eu faço, é sobre quem eu sou. Qual é o meu coração? Qual é o seu coração? Esse é o único caminho para ser grande diante de Deus. E talvez alguém possa até pensar nessa manhã: hoje eu não quero ser grande, não tenho grandes pretensões. Podemos até espiritualizar, né? Assim, eu não quero coisas maravilhosas demais para mim, não procuro grandes coisas, né? Podemos usar de uma certa humildade. Não quero ser grande, eu quero ser só um cristão normal. Ir nos encontros, viver a vida da igreja. Eu não quero grandeza. Então, eu te convido para abrir em Filipenses 2, 5 a 10, para nós descobrirmos o que é uma vida cristã normal. Filipenses 2, 5 a 10, nos fala sobre um sentimento que houve em Jesus. E diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Não quis se agarrar à forma de Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O texto que nós estamos compartilhando hoje começa com uma cena, Jesus liderando os discípulos para Jerusalém. E em meio a angústias, medos, preocupações, surge um conflito. Quem é que é maior? Quem tem mais autoridade? Quem é mais importante? E Jesus chama eles à parte, pacientemente, para mostrar qual é a perspectiva de Deus. Então eu creio que o objetivo dessa passagem não é ensinar que nós temos que querer ser grandes, os maiores, mas que nós temos que buscar ser como Jesus. Eu digo isso porque muitos podem pensar: bom, então o grande é o que serve. Então, eu quero servir para ser grande. E essa pessoa, você vai ver ela correndo para cima, para baixo, subindo, descendo, e vem, e desce, vai, sobe, pendura, e dá uma cambalhota.
para que todo mundo veja como ela é grande. Mas eu garanto que uma vida dessa forma só vai levar à amargura e frustração. Porque aqueles que servem para ser vistos pelos homens, eles já receberam a sua recompensa, e a recompensa que os homens têm para dar nunca será suficiente. Nunca será. Mas se o nosso objetivo é ser como Jesus, então está tudo bem. Se ninguém vê, está tudo bem se ninguém aplaude, se o meu serviço não vai estrelar nas redes sociais, está tudo bem se mesmo ninguém nem me cumprimenta, porque nós vivemos diante de uma plateia de um só. E nós entendemos que, mesmo que ninguém esteja olhando, Deus está vendo. Ele nos vê. Ele vê o serviço que nós fazemos. E isso é mais importante. Por isso, grandeza não é o padrão, Cristo é o padrão. A vida de Cristo é o alvo. Queremos ser como Jesus, porque isso é ser grande para Deus, ter o mesmo sentimento que há nele. E o único caminho para esse estilo de vida é a cruz. Jesus leva os discípulos para Jerusalém. Lembram disso? Porque aquele é o caminho da cruz. E em Filipenses 2 nós descobrimos que aquele que é Deus se fez servo porque decidiu andar no caminho da cruz. A nossa vida natural é incapaz de servir e é incapaz de ser grande e mesmo até útil para Deus. Precisamos morrer. Versículo 45. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus é o padrão. Ele é o exemplo. Quando vivemos motivados a sermos vistos pelos outros, essa vida é triste e frustrante. E por isso, eu creio, queridos, que um dia, quando nós estivermos diante de Deus, vai haver muito ajuste de perspectiva. Muitos dos nossos grandes, nós vamos descobrir quão grandes eles realmente eram. Mas muitos daqueles que decidiram viver as suas vidas no secreto, decidiram viver as suas vidas longe dos holofotes e dos olhares desse mundo, nós vamos descobrir como eles eram grandes diante de Deus. Nós vamos descobrir qual é o verdadeiro critério do Senhor. Muitas obras naquele dia vão se queimar, mas aquilo que foi feito em Cristo permanecerá. Por isso, o nosso foco tem que ser ajustado nessa manhã. Jesus serviu a todos nós a ponto de dar a sua própria vida. E não há nada que você possa fazer pelos seus irmãos que supere aquilo que o Senhor fez por ti. Nada. Essa conta nunca vai fechar, nem perto disso. Isso deveria ser um combustível para nos atrair ao próximo. O desejo de sermos como Jesus, sabendo que
por mais que entreguemos a nossa vida por eles, nunca será mais do que o próprio Senhor fez por nós. Alguém já disse que quando nós nos convertemos a Deus, nos convertemos também ao próximo, aos nossos irmãos. Isso é verdade, queridos. Se converter é justamente mudar o rumo. E o nosso rumo era para longe de Deus e para longe dos outros. Mas hoje o nosso rumo é diferente. Nós caminhamos para Deus e caminhamos também em direção aos outros. Vocês entendem? E eu creio que vivendo assim, essa vida uns aos outros, como as mutualidades que nós temos já ouvido, e ouvido, e ouvido, e vamos continuar ouvindo, essa vida que é entregue uns pelos outros, ela é a vida que, quando é vista por Deus, define o verdadeiro coração daquilo que significa ser grande. E eu quero terminar fazendo uma aplicação extremamente prática disso. O que significa servir os irmãos? Quando foi a última vez que vocês ligaram para alguém só para saber como o irmão estava? Só para saber, você precisa de alguma coisa, meu irmão. Isso pode fazer toda a diferença. Eu lembro que um dia, há pouco menos de um mês, eu estava saindo da academia e Deus disse para mim, liga para esse irmão e pergunta se ele está precisando de dinheiro. Puxa vida, pergunta desconfortável de fazer. E também, e se ele disser que sim, né? Aí eu vou fazer o quê? Estou precisando, irmão, de 10 mil. Jesus! Eu decidi fazer uma pergunta um pouco mais delicada, assim, um pouco mais cuidadosa. Irmão, você está precisando de alguma coisa? Oração, uma visita. Aí o irmão me disse assim, Felipe, eu vou ser bem sincero contigo, porque tenho aprendido a viver assim, né, transparente, na luz. Eu estou precisando de dinheiro. Mas não é assim, a minha esposa e eu temos orado por uma necessidade muito, muito específica. E assim, estamos orando para ver como Deus vai suprir. E Deus me deixou envergonhado. Claramente, algo que eu poderia ajudar. Sabe? E eu falo isso morrendo de vergonha, queridos, porque essa não é a minha vida. Eu não vivo assim, mas eu quero viver assim. Eu quero que essa seja a regra. Viver como Jesus. Cuidando dos irmãos. Eu lembro que quando eu estava adaptando essa palavra para ministrar ela nos jovens aqui, eu lembro que o Otto, nosso irmão aqui, me ligou. Ele sabia que eu ia ministrar e ligou para orar comigo. Precisava fazer isso? Não precisava. Mas aquilo foi extremamente importante para mim. Então, os maridos e as esposas. Quantas esposas estão desanimadas de servir os maridos? Desanimadas porque o marido não faz isso, não faz aquilo. E o Senhor te convida a mudar de perspectiva. Não importa se meu marido faz isso ou faz aquilo. Tem um Senhor que olha para mim e que quer me ver crescer.
E eu quero crescer. E para crescer, eu preciso servir. E os maridos, as coisas tão simples. Tirar o lixo de dentro de casa, sabe? Eu sei que tem homens aqui que podem me dar uma aula. E eu quero essa aula. Mas as pequenas coisas. Amarmos as nossas esposas de forma prática. Deus vê. Eu tenho aprendido que servir dentro de casa é muito mais difícil do que servir fora. Pode parecer estranho, mas uma teoria que eu tenho é que talvez servir dentro de casa ninguém vê. Né? Não tem uma multidão, não vai para as redes sociais, não. E às vezes a gente serve e a gente até toma por cima. A gente não serve para os outros, a gente serve para o Senhor. E eu quero corrigir essa área da minha vida. Por quê? Porque eu sigo a Jesus. E o texto que nós lemos diz que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele nos ensina o verdadeiro critério que é ser grande diante de Deus. Eu poderia citar tantos serviços aqui que nós podemos fazer, tantas frentes de trabalho, até viajar para a Colômbia. Coisas que são maravilhosas e grandiosas, mas talvez Deus te chamou para servir a tua casa. Apenas. Eu tenho certeza que Ele chamou, mas talvez seja só isso. Mas aí um dia, querido, você pode pensar que é pequeno, mas um dia você vai ver como isso é grande para Deus. E se Deus te chamou para mais, eu tenho certeza que Ele vai te capacitar para mais. Então eu quero fazer um desafio para nós fecharmos essa ministração. Que você pegue e você tem algo para anotar, você tem um caderno, um celular. Pega o celular, pega o caderno, pega alguma coisa para escrever. Eu pedi para o Cacilhas me ajudar nessa parte e cantar um cântico que, enquanto nós estávamos servindo lá na Polônia, foi um cântico que ministrou muito, muito ao meu coração. Só de ouvir essa melodia eu fico tão saudoso, mas ao mesmo tempo lembro de como estar em uma igreja pequena e simples como aquela, nos ensinou sobre o coração do Senhor Jesus. E aqui nós temos tanto, queridos. Não falta oportunidade de servir se você, sentado ainda no seu lugar, olhar ao redor. E o desafio para nós encerrarmos é que enquanto esse cântico vai sendo cantado, escreva aí algo ou alguém. Escreva um nome, escreva uma situação. Que enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo te chamou a atenção. Eu sei que eu posso fazer algo aqui. Eu sei que eu posso ligar, eu sei que eu posso receber, eu sei que eu posso abençoar. Escreve isso. E ninguém vai ler o que você escreveu. Eu não vou. Mas Deus vai. E essa vai ser a sua missão. Você pode pensar até que não tem força ou recursos para cumprir o que escreveu. Mas quem tem? O Senhor pode te fortalecer e Ele vai te fortalecer. O Espírito vai te ungir. Então, enquanto cantamos esse cântico, tente não cantar até que o Senhor tenha te mostrado algo para fazer. E para ser justo, eu vou apagar o que eu escrevi da última vez que eu ministrei. Eu vou escrever algo novo aqui. Amém?
expressar a Ti, Senhor. Quero olhar com os Teus olhos os que estão ao meu redor. Quero aprender a servi-los, porque dar é bem melhor. Quero aprender a servi-lo, porque dar é bem melhor. Com a água e a toalha, Tu me deste a lição de um padrão que nunca falha para viver em comunhão. São nas pequeninas coisas que expresso a Ti, Jesus. São nas pequeninas coisas que irradio a Tua luz. Não viver mais pra mim mesmo, eu preciso aprender. Isto só será possível o quanto eu mais Te conhecer. Repartiste a Tua vida, transformando em vinho e pão. Quero repartir a minha em serviço aos meus irmãos. Quão falha ainda sou, vejo quanto ainda preciso expressar a Teu amor. Vejo quanto ainda preciso expressar a Ti, Senhor. Quero olhar os que estão ao meu redor. Quero aprender a servi-los, porque dar é bem melhor. Quero aprender a servi-los, porque dar é bem melhor. Com a água e a toalha, Tu me deste a lição de um padrão que nunca falha para viver em comunhão. São nas pequeninas coisas que expresso a Ti, Jesus. São nas pequeninas coisas que irradio Tua luz. Não viver mais pra mim mesmo, eu preciso aprender. Isso só será possível o quanto eu mais Te conhecer. Repartisse a Tua vida, transformando em vinho e pão. Quero repartir a minha em serviço aos meus irmãos. Aleluia. Querido Senhor, Tu conheces, Senhor, os nomes e as situações que nós escrevemos. Dá-nos a força, Senhor,
para mesmo diante das dificuldades, Senhor, sermos capazes de expressar o Teu amor, Senhor. Não é um amor que nasce, que tem origem em nós. É o Teu amor, Senhor, mas ele flui através de nós. Nos ajuda, Senhor, a fluir esse tão grande amor. Nos alarga, Senhor, para fluirmos, Senhor, esse tão grande amor. Senhor, converte os corações dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, Senhor. Converte, Senhor, os maridos às esposas, Senhor, as esposas aos seus maridos. Senhor, ministra uma unção de reconciliação, Senhor. Senhor, serviço que se tem negligenciado, Senhor, porque há feridas, porque há tristeza, porque há rancor. Cura nessa manhã, Senhor. Cura feridas, Senhor. Te pedimos, Senhor Jesus. Ó, Senhor, nomes que foram anotados, Senhor, que estão divididos, Senhor. Perdão que precisa ser liberado, Senhor. Derrama uma unção, Senhor, de cura nessa manhã, um bálsamo sobre nós. Porque, Senhor, nós somos o povo que se chama pelo Teu nome, Senhor. E nós queremos ser o povo, Senhor, que flui e que expressa o Teu perfeito amor. Ao sairmos por essa porta nessa manhã, Senhor, saímos como um povo com uma missão. Senhor, não é uma missão de conquistadores, ó Senhor, não é uma missão, Senhor, de desbravadores, Senhor, mas é a missão, Senhor, de expressarmos a Ti para essa cidade, para as nossas famílias. Faz isso, nós te pedimos. Nos muda de forma prática, Senhor, e objetiva. Para que um dia, Senhor, possamos Te encontrar, Senhor, grandes ou pequenos, e recebemos de Ti, Senhor, um caloroso abraço de boas-vindas. Te amamos, Senhor.